No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, o mundo eu venci. Fui crucificado por amor a ti. Acalma o teu coração, mesmo que os teus te esqueçam, não te esquecerei. Te tenho cravado em minhas mãos, mesmo que na mesa te falte o pão e que com seus olhos não vejam uma direção. Confie em mim, eu sou a tua provisão. Eu estou contigo todos os dias, sou teu abrigo, eu te sustento. Eu estou contigo, filho, não temas, eu te envio, te capacito para vencer. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, o mundo eu venci. Fui crucificado por amor a ti. Acalma o teu coração, mesmo que os teus te esqueçam, não te esquecerei. Te tenho cravado em minhas mãos, mesmo que na mesa te falte o pão e que com seus olhos não vejam uma direção. Confie em mim, eu sou a tua provisão. Eu estou contigo todos os dias, sou teu abrigo, eu te sustento. Eu estou contigo, filho, não temas, eu te envio, te capacito para vencer. Eu estou contigo todos os dias, sou teu abrigo, eu te sustento. Eu estou contigo, filho, não temas, eu te envio, te capacito para vencer. Eu sou a tua provisão, eu sou a tua provisão. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, o mundo eu venci. Fui crucificado por amor a ti. Acalma o teu coração, mesmo que os teus te esqueçam, não te esquecerei. Te tenho cravado em minhas mãos. Aleluia, glória a Deus. Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas. Confiemos somente em Deus. Amém? Glória a Deus. Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão.
a todo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o meu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Glória a Deus, amém. Que seja assim, Pai. Olá, queridos. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Fui convidado para trazer a meditação da palavra do Senhor. E é o que nós faremos com a misericórdia de Deus. Nosso texto base está na carta aos Hebreus, no capítulo 11, a partir do versículo 13. Diz assim: Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teria a oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Amém. A carta aos Hebreus, ela não possui um autor específico, né? Nós não sabemos quem é o autor da carta aos Hebreus. Sugere-se que seja alguém que conhecia bem o Antigo Testamento e que o Espírito Santo o capacitou de uma maneira maravilhosa para fazer essa ligação entre as coisas do Antigo Testamento, entre o caminho que era feito para Deus do Antigo Testamento e como esse caminho se tornou novo através de Jesus Cristo e através do sacrifício de Jesus Cristo. Então nós vemos isso diversas vezes nas passagens na carta aos Hebreus. E nos versos em que nós lemos especificamente, o autor ele traz a memória do destinatário, né? Pessoas que foram muito conhecidas, que eram muito conhecidas. A carta aos Hebreus, ela tinha um objetivo, principalmente, de tratar com aqueles que eram judeus e tinham se convertido a Cristo, né? Então, ela tinha como meio para trazer como entendimento para esse povo, esses novos convertidos, né, as figuras do Antigo Testamento, para explicar para eles, o que estava acontecendo através de Jesus Cristo. E por isso o autor aos Hebreus ele traz em todo esse capítulo 11 diversas figuras históricas que eram conhecidas por qualquer judeu que se preze, né? Então ele traz à memória o pai Abraão, ele traz à memória Moisés e tantos outros grandes homens e mulheres que foram exemplos de conduta de fé, certo? E ele traz à memória esses homens para explicar a esse novo povo o que de fato estava no coração desses homens. Sabe-se que para os judeus, toda a história da humanidade basicamente era baseada e tinha por finalidade o povo hebreu, né? E que tudo estava relacionado somente ao povo hebreu. Eles eram o povo escolhidos de Deus, então tudo estava relacionado somente a eles. Mas o que o apóstolo Paulo, o autor aos Hebreus quer trazer é que tudo isso foi algo muito mais profundo,
e que todas essas grandes atitudes, esses grandes atos de fé, eles visavam não apenas a edificação do povo hebreu, mas a edificação de nós, de um futuro povo que seria constituído através de Jesus Cristo. De um futuro povo que seria agora feito e unido, tanto gregos, gentios, com os judeus, em um povo só, através de Jesus Cristo. Então, esse é um dos objetivos que o autor traz, né? E nessa passagem que nós lemos, ele vai trazer essas figuras históricas e, de uma forma maravilhosa, vai elencar, vai juntar esses com a igreja, conosco, mostrando que agora nós somos um povo só e que o que eles viam era a manifestação da graça de Deus, não apenas sobre os judeus, mas sobre todo o mundo. Certo? Nessa passagem, o autor ele traz como objetivo a ideia de que o autor ele traz agora uma nova ideia e ele quer trazer para esse povo que agora está tendo novas descobertas uma forma nova e mostrar de uma forma nova que através de Jesus Cristo nós somos agora um só povo e que estamos em um outro caminho, certo? E que aquilo que o povo hebreu e o povo judeu tinha como marca característica, né, que era a circuncisão, agora nós temos uma nova circuncisão, por assim dizer. E essa circuncisão e essa marca característica desse povo que foi criado através do sacrifício de Jesus Cristo, da sua ressurreição e da nossa união com Deus, é a fé. E é sobre esse ponto que eu quero tratar com vocês. O quanto é importante a fé. A fé ela é nossa marca característica. Ela é a marca característica daqueles que são renascidos, que são novas criaturas. E que sem fé, como a gente vai ver, ela não há possibilidade de nós estarmos unidos a Deus. Não há possibilidade de nós estarmos juntos ao Senhor. Certo? Então o autor, ele nos convida nesse texto a dar passos de fé, como esses homens e essas mulheres deram. E termos ciência de que nossa vocação é para sermos luz onde nós estejamos, mas de que a nossa estadia terrena ela é temporária e que o nosso objetivo maior, a nossa vocação maior é o chamado para sermos sal e luz nesse mundo, mas também sem jamais esquecer de que o nosso fundamento, o objetivo do nosso viver é encontrarmos novamente com o nosso Pai, com o nosso Criador e vivermos eternamente com Ele. É isso que o autor traz como pátria celestial, a nova Jerusalém, a nova vida, os novos céus, a nova terra. E que esse é o nosso objetivo maior que nós não podemos esquecer. Então, nós podemos tirar desse texto 3 pontos bem importantes. Primeiro, é que nós somos chamados a ter fé. A gente pode dar uma lida rapidamente aqui, no começo do capítulo, nos versículos 1 e 2, que diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E no versículo 6 diz assim: De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, o primeiro ponto que a gente pode tirar é que a fé é nossa marca característica. Sem fé, nós não somos reconhecidos como naturais de Deus.
Porque a fé é um dom. A fé vem do Senhor. A fé vem a nós como seus filhos resgatados. E através dessa fé nós somos salvos em Cristo Jesus. De tal forma que não há compatibilidade. Não tem como você dizer que é uma nova criatura sem ter fé. Não tem como você dizer que nasceu de novo, de que agora faz parte da santa família do reino de Deus sem a fé. Porque a fé, ela é nossa marca característica. Ela pode não ser grande. Cristo Jesus disse que a nossa fé deve ser do tamanho do grão de mostarda. E que essa fé teria a capacidade de mover montanhas. Não há necessariamente a indicação de que precisa ser uma fé tão grande como a fé, por exemplo, de Abraão ou de outros homens. Mas a fé, ela deve ser marca, ela deve ser parte das nossas vidas. Cristo Jesus é exemplo e deu diversos exemplos da importância da fé. A gente pode citar a passagem que ele diz aos fariseus que falava, olha, o que é mais fácil dizer para esse homem, quando ele estava com um paralítico, que ele se levante e ande, ou que pela fé ele é salvo. Então, a gente percebe que a fé, ela é algo bem importante. Ela não é algo que a gente possa dissociar da nossa vida cristã, da nossa vida de salvação do Senhor Jesus Cristo. E a melhor forma de nós expressarmos a nossa fé não é pedindo a Deus ou buscando em Deus como se a fé fosse um instrumento de barganha, uma moeda de troca. Não. A maior forma de nós expressarmos a nossa fé é dizendo ao Senhor, ó Deus, seja feita a tua santa vontade. Não é dizendo, Senhor, eu determino que isso aconteça. Isso não é fé. A fé, de fato, é você entregar ao Senhor a soberania da sua vida, o controle da sua vida. Crendo que o Senhor, ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou do que nós pensamos. A nossa fé no Senhor não pode ser abalada pelas circunstâncias. Infelizmente, nós somos como Pedro, muitas vezes. Pedro, quando estava com os outros discípulos na tempestade, viu a Cristo Jesus ali sobre o mar. Achando que era um fantasma, ele disse, Senhor, se for tu mesmo que eu saia daqui e vá até o Senhor. Ali você vê uma atitude maravilhosa de fé. Só que ele deu os seus primeiros passos, saiu do barquinho, mas depois de um tempo, olhando as circunstâncias, ele perdeu o alvo, ele perdeu a visão, ele perdeu o ponto principal e começou a afundar. Então, o que nós temos de aprendizado nisso é que a fé, ela deve nos mover para uma visão fixa no Senhor. Nós não devemos dar permissividade para a nossa mente, para o nosso coração ser tentado a olhar para as circunstâncias, mas que ele fique fixo no Senhor Jesus Cristo. Porque ele é o autor, ou seja, ele é aquele que escreveu, e ele é o consumador, aquele que tem por finalidade cumprir aquilo que ele prometeu. Então nós devemos ter esse cuidado para não deixar que as circunstâncias abalem a fé que nós temos no Senhor, que abale a fé que nós temos nas promessas que o Senhor tem para nós. Às vezes até grandes heróis, como o próprio Abraão, que o autor cita, vacila. Tem momentos de fraquejo. Nós somos humanos, nós somos falhos, nós somos entregues, muitas vezes, às nossas fraquezas. Abraão, achando que iria ajudar a Deus de alguma forma, ele pega e tem um filho com Agar. Mas Deus não prometeu a Abraão, tu vai ter um filho com Agar. Ele prometeu, tu vai ter um filho com Sara. Então, queridos,
Nós não devemos ter a besteira de acreditarmos que devemos ajudar a Deus. Não. Deus não precisa de ajuda. Deus é soberano. Deus é poderoso. Deus é grandioso. Deus não precisa da nossa ajuda. Nós devemos confiar no Senhor. Nós devemos nos manter firmes na fé. Firmes na fé. Como a palavra do Senhor diz, resistir ao diabo firmes na fé e ele fugirá de vós. Então, diante da tribulação, diante da tentação, nós somos chamados a mantermos a nossa posição de firmeza na fé, nas promessas do Senhor e na sua grande bondade, na sua misericórdia. Porque se não fizermos isso, nós não podemos ser reconhecidos como filhos da fé. Veja, o apóstolo Paulo, falando aos Gálatas, ele fala, olha, Abraão, ele foi considerado justo porque ele teve fé. E de tal forma que agora nós somos um só povo, porque temos fé. Porque a fé é a nossa grande marca, é a nossa marca característica. Então nós não podemos deixar que o inimigo das nossas almas, ou até mesmo nós mesmos, venhamos simplesmente esquecer dessa fé. E por último, a nossa fé deve nos levar para perto de Deus. Parece ser algo contraditório, mas infelizmente, em nossa geração e em muitos outros exemplos, nós vemos práticas tão errôneas, utilizando a fé, certo? E que afastam as pessoas de Deus e não aproximam de Deus. Então, como instrumento para que a nossa fé seja de fato genuína e seja uma fé que leve a nós para perto do Senhor, é que essa fé seja guiada pela palavra de Deus. Se não está de acordo com a palavra de Deus, a nossa fé está errada, então. E nós devemos tomar esse cuidado. Tomar o cuidado para não sermos levados por doutrinas, por ensinamentos, por palavras que dizem e que parecem ser de boa fé, e que parecem ser algo para a nossa fé cristã, mas que na realidade não são. Nós devemos tomar esse cuidado, devemos ser sábios em relação a isso. A nossa fé deve sempre nos levar para perto de Deus. Ela deve sempre mostrar como Deus é grande. Ela deve sempre mostrar que nós podemos confiar inteiramente no Senhor. A nossa fé, ela deve sempre nos levar a perceber de que o Senhor Deus pode todas as coisas e que Ele sim, conseguirá fazer cumprir aquilo que Ele mesmo prometeu. Certo? A nossa fé, ela deve fazer com que o reino de Deus cresça. Pois se a sua fé, ou se a minha fé, ela estiver tão deturpada a ponto de que o reino de Deus não esteja crescendo dentro de você, não esteja havendo mudança de caráter, de mente, renovação de caráter, em algum ponto a sua fé está errada. Amém, queridos? Então, era essa reflexão que eu queria trazer, que o Senhor Jesus Cristo, Ele venha estar trabalhando em nossos corações, que o Senhor Deus, através do seu Espírito Santo, venha estar nos dando sabedoria, está nos dando capacitação e nos enriquecendo com a fé que vem dele. Que a palavra do Senhor venha estar crescendo em nossos corações para que nós possamos sempre caminhar e dar esses passos de fé, assim como esses outros grandes homens e mulheres, observando onde eles foram virtuosos e observando onde eles foram falhos, para que nós não venhamos cometer os mesmos erros. E que essa fé, ela venha a ser sempre a marca característica de cada um de nós. Porque sem a fé, como nós vimos, não há possibilidade de agradar ao Senhor. Não há possibilidade. Até porque isso seria uma ofensa diante de Deus.
Então, queridos, que Deus em Cristo nos abençoe, venha abençoar a sua família, a sua casa, em nome de Jesus.